Eu não consigo acreditar que eu vou gravar um vídeo sobre isso, mas, enfim. Eu já disse algumas vezes nesse canal de vídeos que o presidente da Federação Internacional de Automobilismo, o senhor Mohammed bin Sulayem, é um idiota. E motivos não faltam. A confusão do final do campeonato de 2021, a perseguição para cima do Hamilton, as regras que são um tanto quanto escusas para admissão e exclusão de equipes, interferências no regulamento, mudanças de regulamento de última hora, vista grossa sobre mudanças e aspectos de carros que são alterados, dos detalhes mesmo do carro da McLaren, que a FIA afirma que é tudo legal, mas existe sim uma parte móvel naquela asa. Enfim, o Sr. Mohammed tem um histórico. Agora, ele deve estar com muito tempo livre para ficar pegando no pé de piloto de Fórmula 1 por causa dos palavrões ditos para a imprensa, ditos nos rádios de comunicações durante as corridas e treinos. Olha, tem tanta coisa mais importante que a FIA pode cuidar e o Sr. Mohammed está preocupado com as palavras feias que saem da boca dos pilotos. Sincero e honestamente, passou da hora deste senhor dar área para a Fórmula 1, porque ele não sabe o que está fazendo e está gastando muito do nosso tempo. E de forma inacreditável, porque eu nunca vi isso antes, mas ele conseguiu unir os fãs de Max Verstappen e Lewis Hamilton na mesma causa. Eu sou Eduardo Moreira e estes são os meus 2 centavos sobre a punição que Max Verstappen recebeu porque disse um palavrão durante uma entrevista coletiva. Gente, o caso é o seguinte, o Verstappen ele foi, nesse final de semana, esse vídeo vai sair no sábado, mas nesse final de semana lá em Singapura, ele foi chamado para ser ouvido, onde o Verstappen teria dito um palavrão para descrever o desempenho do carro. Errado o Verstappen não está, porque a Red Bull está neste momento uma grandíssima porcaria. Já falei sobre isso nesse canal, o carro andou para trás, realmente o Verstappen deve estar muito descontente com o desempenho do RB20. E ele expressou o que ele estava sentindo e pensando da forma mais explícita possível. Não vou repetir o palavrão aqui porque o YouTube também é uma plataforma muito sensível e esse é um vídeo family friendly e eu não quero que o alcance dele seja reduzido. Acontece o seguinte, pelo amor de Deus, Sr. Mohammed, existem tantas coisas mais importantes que o senhor deve se preocupar. Por exemplo, o regulamento de 2026. Tem equipe dizendo que esse carro vai ser pior do que um carro de Fórmula 2 e mudanças precisam ser feitas, ajustes precisam ser feitos e o senhor não está preocupado com isso. Outro problema, teto de gastos, o teto orçamentário. Será que as equipes precisam realmente cumprir o fair play financeiro? Porque, afinal de contas, o Mohammed até quer a Andretti na Fórmula 1 e as equipes, a Liberty Media e a Fórmula 1 Management, enfim, e as demais equipes não querem uma 11ª equipe porque temem o impacto financeiro que isso deve acarretar naquelas que já estão no clubinho. Tudo bem, mas por que não trabalhar para fazer com que as partes se entendam e incluir a Andretti na Fórmula 1? Aliás, eu estava assistindo a um vídeo do Rodrigo do Splash and Go algumas semanas atrás, onde ele tem um ponto muito importante. A Andretti ia entrar na Fórmula 1 prometendo que já ia entregar carro para 2025 e carro seguindo o regulamento de 2026. E a gente bem sabe que não dá para construir carro de Fórmula 1 com a mesma velocidade que nós construímos esse mesmo carro num jogo de videogame. Requer trabalho, requer investimento, requer expertise. Principalmente expertise. Um expertise que a família Andretti, que o Michael Andretti não tem. Por mais que ele tenha os recursos financeiros, por mais que ele tenha todo o aprendizado com as demais categorias, o buraco da Fórmula 1 para desenvolver um carro competitivo é muito mais embaixo. Então aí existe um aspecto técnico que parece que o Sr. Mohammed deu uma certa ignorada e eu tendo a dar o braço a torcer. Se a Andretti entrasse na Fórmula 1 agora, seria uma aventura sem precedentes e muito perigosa para a categoria como um todo. Mas vamos voltar a falar da repreensão do Mohammed em relação ao Verstappen e como isso envolve o Hamilton de alguma forma? Aliás, na mesma entrevista, o Verstappen foi lembrado pelo apresentador da coletiva, o Tom Clarkson, sobre o uso de linguagem inadequada. Mas aí o piloto neerlandês rebateu com a seguinte declaração, e eu concordo com o Verstappen aqui, abre aspas, desculpe pelo linguajar, mas afinal de contas o que somos?
crianças de 5, 6 anos, fecha aspas. E esse é o ponto. Eu não estou dizendo que a Fórmula 1 não atrai um público infantil. Isso vai acontecer porque os pais estão trazendo os filhos para a categoria. Porém, de forma majoritária, não são as crianças a principal audiência da Fórmula 1. São os jovens, jovens adultos e adultos. E não venha me dizer que o adolescente hoje não fala palavrão. Do jeito que ele ouve trap, do jeito que ele se comunica na internet, cada 10 palavras, uma palavra é de baixo calão. Isso meio que caiu no popular, caiu no uso do cotidiano. Pelo amor de Deus, quem é que não fala palavrão na vida? Me desculpe, mas é muito... Como que eu vou dizer sem ofender o Sr. Mohamed? É muita frescura. É muita frescura para dizer que todo mundo tem que ser ilibado, que todo mundo tem que ser correto. Eu acho, claro, que todo mundo tem que ser educado na vida. Mas é linguagem informal. É diálogo informal que o Verstappen estava tendo com o jornalista. Não era algo nem, sei lá, nem agressivo a alguém ou a algum grupo. E inclusive isso está no texto da decisão. Abre aspas. Apesar de a linguagem não ter sido direcionada a nenhuma pessoa ou grupo, os comissários destacaram a importância de os pilotos serem conscientes de suas falas em fóruns públicos, especialmente quando não estão sob pressão. Verstappen se desculpou pelo ocorrido, mas considerando que o tema já foi abordado anteriormente e é de conhecimento dos competidores, a FIA decidiu aplicar uma punição mais severa dessa vez. O piloto holandês foi condenado a realizar trabalho de interesse público, conforme estipulado pelo artigo 12.4.1 do Código Esportivo Internacional da FIA, em coordenação com o secretário-geral do esporte da entidade. Olha, eu não sei qual é o tipo de trabalho comunitário. Será que vai ser aquele vídeo institucional dizendo para as crianças que você não pode xingar antes de você chegar na parte adulta da sua vida? Será que é ajudar uma velhinha a atravessar a rua? Será que é pintar o muro de um quartel? A gente não sabe. E dependendo do tipo de trabalho de interesse público, o Verstappen não vai contribuir para uma discussão mais ampla. E a cereja do bolo, essa cereja do bolo metafórico de cocô que o Mohammed bin Sulayem promoveu durante essa discussão, é que ele afirma com todas as letras que a Fórmula 1 está com uma linguagem muito de rappers. E aí que entra o Lewis Hamilton na questão. Essa fala estigmatizada, como se apenas os rappers, os hip-hoppers, como se apenas a comunidade preta falasse palavrão. Ah, Sr. Mohamed, vai me desculpar, mas no meio informal, na convivência com a sua família, com os seus amigos, o senhor nunca falou um palavrão? São apenas as pessoas pretas que falam palavrão nesse mundo? Pessoas brancas, asiáticas, italo-americanas, alemães, ninguém fala palavrão. São apenas os rappers e os hip-hoppers. Que fala estereotipada, né, Mohamed? Que fala estereotipada. Aí vai lá o Hamilton, que também já teve problema com o presidente da FIA, vai lá e dá o seu posicionamento, fala o que pensa, expressa o que está pensando sobre o assunto, e temos a polêmica se expandindo e irritando a muita gente. Por quê? A atitude do presidente da FIA é sim extremamente irritante nessa e em outras pautas. Eu sonho com o momento em que este homem saia da presidência da FIA, porque ele mais atrapalha do que ajuda. E neste caso em específico, ele conseguiu o milagre de unir fãs de Max Verstappen e fãs de Lewis Hamilton na mesma causa. Ninguém aguenta mais esse homem. Ninguém aguenta mais esse homem com falas estúpidas. Ninguém aguenta mais esse homem distorcendo a narrativa como ele o faz. Porque quando é o caso do Horner Gate, ele se mantém omisso, ficou quieto e nenhuma providência foi tomada. Uma funcionária da Red Bull foi afastada, as pilotas da Fórmula 1 Academy acabam sendo alvo de críticas tanto de envolvidos no meio quanto da torcida, ou de pseudo-torcedores, porque não dá para chamar de fã de Fórmula 1 esse tipo de gente. E aí o presidente da FIA gasta o nosso tempo, gasta o nosso bem-estar mental, emocional, psicológico, dando esse tipo de declaração. Olha, Mohammed bin Sulayem, eu não te chamei de idiota à toa. Você é um imbecil de marca maior e comprovado cientificamente. E tudo o que eu desejo a essa altura do campeonato
é que o senhor saia o mais depressa possível da presidência da Federação Internacional de Automobilismo. Se é para fazer esse tipo de cagada, e aqui eu posso falar esse termo porque não tem o Mohamed tentando me censurar ou tentando me punir, se é para ficar fazendo esse tipo de cagada, pede para cagar e sai, porque ninguém te tolera mais. E eu não sou o cara que defende o politicamente correto, não sou o cara que defende a liberdade de expressão ampla e restrita, entendo que existem limites para aquilo que você fala, e dependendo do que você fala, você paga com as consequências sim, mas convenhamos, por algo que passa batido por todo mundo, que, pelo amor de Deus, viu? Pela primeira vez eu sou obrigado a concordar com o Verstappen no ano. Verstappen tem toda a razão. Nós não somos crianças de 5 ou 6 anos de idade.